Vai, filho, toma esse tercinho, filho. Leva o santinho, não esquece o trevo. Não esquece o trevo e leva a corujinha. A corujinha, que é bonitinha, a corujinha, leva. Tchau, filho, tchau. Olá, pessoal, sejam bem-vindos para a aula 2 sobre Europa no século XIX. Nós vamos começar a aula falando sobre Marx, né? Na última aula a gente falou por que o Marx vai escrever nesse momento, nessa época, o que ele estava vivendo para ele olhar para esse mundo e pensar o que ele pensou. E agora a gente vai ver o que ele fez, né? Então, o Marx, né, ele vai estudar a história da produção humana. Ele vai olhar para tudo que o homem produziu, né, na sua história. Então, lá na pré-história, como é que as pessoas produziam as coisas, né? E na antiguidade, e nas chamadas sociedades hidráulicas, né? E na Idade Média, então ele vai criar o que ele chamou de modo de produção. Então, qual é o modo de produção primitivo, que ele chama? E qual é o modo de produção hidráulico, ou asiático? Qual é o modo de produção feudal? Até ele chegar no modo de produção industrial. E o que o Marx vai propor, vocês já devem saber disso, é uma alternativa ao capitalismo que ele chama de comunismo. A gente já vai entender um pouco mais disso já. E que, né, não necessariamente tem a ver com o que foi o comunismo na prática na nossa história, né? O Marx é um teórico, ele não está pensando em questões práticas, né? Muito bem. Então, a partir do estudo da produção humana, o Marx ele vai publicar 2 livros, um chamado o Manifesto Comunista, o Manifesto Comunista em que ele estipula as bases do que é o comunismo. Vejam que o Marx ele já está mais para meados do século XIX, e sua principal obra, O Capital, em que ele vai demonstrar todo esse estudo que ele fez da história da produção humana. Então, a partir desse estudo, o Marx vai trazer alguns conceitos para demonstrar aquilo que ele pensou. Então, ele diz que a história da humanidade está associada à história da luta de classes. Então, Marx, ele divide toda a sociedade que ele vive naquele momento, essa sociedade industrial que a gente está falando, em 2 classes. A burguesia, que seriam os proprietários, e o proletariado, que seriam os não proprietários. Como assim? Veja, o Marx ele vai dizer que a sociedade ela se baseia em como ela produz o seu material. Isso é chamado materialismo. Tá? O Marx, uma das críticas que se faz a ele é que ele é essencialmente economicista, ou seja, ele só olha para como se produzem as coisas. E nós já vamos entender um pouco mais disso já. Mas ele diz assim, existe a produção, certo? Existe aquilo que é produzido, e existe como isso se produz, o modo de produção. Então ele diz, na sociedade do século XIX, a sociedade que ele vive, existem os proprietários do meio de produção. Ou seja, o que é um meio de produção? É algo que produz um produto, ou seja, uma fábrica ou uma fazenda, majoritariamente isso. E existem aqueles que não são proprietários do meio de produção. Por não serem proprietários, como eles se inserem nesse mecanismo? Eles vendem a sua força de trabalho. E para isso eles recebem um salário. Então, o que o Marx diz que é a luta de classes? É a disputa, o embate entre a burguesia, proprietários do meio de produção, e o proletariado, não proprietários do meio de produção. Por que isso vai gerar necessariamente um conflito? Veja, o que esses caras querem? Eles querem que estes indivíduos trabalhem mais e recebam menos. Por quê? Porque quanto menos eles gastarem com salário, maior é o seu lucro. E o que estes indivíduos querem? Trabalhar menos por um salário maior, porque assim eles teriam uma qualidade de vida superior. Desta maneira, os
interesses destes dois grupos são necessariamente conflitantes. Por isso, haverá o que o Marx chama de luta de classes. E o Marx ele dá um exemplo. Né? Vejam lá a Revolução Francesa. Você tem um grupo no poder que é a nobreza, junto com o rei. E você tem um grupo que é explorado, que é a burguesia. Este grupo explorado vai entrar em embates, em lutas contra este grupo que está no poder. Até um momento em que isso vai chegar a um limite. É como se a gente puxasse um elástico até o momento que ele estoura. Né? Esse estouro é o que o Marx vai chamar de revolução. No caso aqui do que a gente está falando, é a Revolução Francesa. E aí o Marx diz assim, a burguesia, ao realizar a Revolução Francesa e colocar-se no poder, ela já criou seus próprios coveiros, o proletariado. Por quê? Porque o Marx diz que a luta de classes ela só vai chegar ao fim quando não houver exploração de um grupo pelo outro. Por isso é que ele propõe o comunismo. Ele diz que o comunismo seria a ditadura do proletariado. Ou seja, esse grupo aqui é o proletariado. Os grupos mais explorados nesta sociedade estariam no poder e tudo seria, então, dividido igualmente. O que é o comunismo que o Marx propõe? O comunismo se a gente for dar uma definição crua, é o processo de estatização dos meios de produção. Ou seja, os meios de produção, que aqui pertencem à burguesia, passariam a pertencer ao governo. E o governo então todo mundo ia trabalhar o mesmo número de horas e o governo ia pegar tudo que a gente produziu e dividir. Então é como se a gente, sabe quando você olha lá nas estatísticas, PIB per capita do Brasil? É como se cada pessoa recebesse aquilo. O que é o PIB per capita? É tudo que o Brasil produz dividido pela sua população. Então é como se fosse isso. O PIB per capita do Brasil não é um valor assim muito alto, mas tampouco é um salário mínimo. É um valor um pouco superior a isso. Então, isso aqui é o comunismo que o Marx propõe. Vejam que o Marx aqui não está preocupado com democracia, o Marx não está preocupado com valores que hoje a gente se preocupa. Ele não está pensando aqui em partido, em líder forte, ele não está pensando em várias coisas que se converterão no comunismo na prática, em como lidar com a contra-revolução. Ele está propondo algo olhando para o processo produtivo. E como é que o Marx ele vai se defender destas críticas que ele é essencialmente economicista? O Marx ele vai dizer assim, toda sociedade tem uma infraestrutura. O que é a infraestrutura? É como ela organiza a sua produção. Ou seja, se ela tem propriedade privada, se ela não tem, se ela tem venda de força de trabalho, se ela tem salário, como ela estrutura a sua produção. E essa infraestrutura, diz o Marx, ela vai determinar algo que ele chama de superestrutura. O que é a superestrutura? É tudo aquilo que é da sociedade e que não está diretamente relacionado à produção. Por exemplo, a política, a cultura, as artes, as leis, enfim, tudo aquilo que faz parte da sociedade, mas não é relacionado diretamente à produção. Ele diz que isso aqui é determinado por isso. Ou seja, ele justifica, ele explicar a sociedade a partir da sua produção, a partir do que ele chama de produção de bens materiais, por isso materialismo, porque isso seria determinante de todos os outros processos desta sociedade. Desta maneira, luta de classes, burguesia, proletariado, revolução comunista, ditadura do proletariado, infraestrutura, superestrutura, todos esses são conceitos marxistas, certo? Que são, por vezes, pedidos
no vestibular. Então, antes de fechar aqui as ideias do Marx e a gente entender como é que isso vai, como é que a divulgação destas ideias vai se converter, tá, na Europa do século XIX na prática, tem um último conceito marxista que a gente precisa falar, que é a mais-valia. A mais-valia é a diferença entre aquilo que o trabalhador produz e o que ele recebe pela produção. Então, por exemplo, se um trabalhador produz televisão e ele produz 10 televisões no dia e essa televisão custa R$1.000 e o salário desse trabalhador é R$3.000 em um mês, ele precisou, trabalhar meio dia para que o patrão obtivesse o valor do salário dele. Então, a mais-valia não é lucro, tá? A mais-valia é outra coisa. Lucro é quando você pega tudo que você produziu, tira o que você gastou e você tem lá um resultado, o lucro. A mais-valia é a diferença entre o que o trabalhador recebe pelo trabalho e aquilo que ele produz em material, em bens para o patrão. E isso é sempre uma diferença grande. E é isso que o Marx vai chamar, a grosso modo, é isso que o Marx vai chamar de mais-valia. Então, como é que tudo isso que o Marx pensou vai se refletir na prática? Bom, antes de chegar nas ideias do Marx, ainda teve algumas mudanças na Europa. A gente criou aqui um quadro nessas aulas até agora de como estava a Europa no século XIX, o que se pensava sobre ela, o que trouxe de novo, o que se trouxe de diferente e o que não mudou. Então, a gente identificou mudanças e permanências desta Europa frente ao que ela vinha trazendo do século anterior, do final do século XVIII, e agora a gente vai ver o que aconteceu. Muito bem. Então, primeira coisa que a gente consegue ver aqui com clareza é: acabou essa história de absolutismo, certo? Hoje a gente não vê mais resquícios de absolutismo nenhum. Inclusive, um dos poucos países que são monárquicos ainda vivem, se a gente pensar na Inglaterra, a gente pensa em monarquia na Europa, o primeiro país que nos vem à cabeça, é o primeiro país a acabar com o absolutismo, é justamente a Inglaterra. Então, a gente vai ter aqui o advento não só do liberalismo econômico, mas do liberalismo político. O liberalismo político é aquele proposto pelo John Locke. Vejam que a gente vive hoje num esquema de liberdade muito mais associado ao Locke do que ao Rousseau. Apesar de a gente viver numa república democrática, tal qual o Rousseau propôs, não o Locke, a nossa ideia de liberdade é muito associada ao Locke, que vai falar de liberdades individuais, como a liberdade de expressão, a liberdade de associação, ou a liberdade política, liberdade de imprensa. O Rousseau vai dizer que sem igualdade não há liberdade. O Rousseau é muito mais radical nesse sentido. Até por isso a gente segue o Rousseau até a página 2, na sociedade atual. Então a gente vai ter uma ideia de liberdade muito mais associada ao John Locke. Então, o liberalismo político, associado, claro, ao econômico, vai se dar aqui através do que a gente diz, de ideias burguesas, que como a gente já falou nas aulas de Napoleão, as ideias burguesas vão passar a ser chamadas ideias liberais, por se associarem a esse liberalismo do John Locke. Então, nós temos aqui, primeiramente, em 1830, o início de algo que ficou conhecido como Jornadas Gloriosas. As Jornadas Gloriosas são uma série de eventos por toda a Europa de caráter liberal, ou seja, de caráter burguês. É uma série de revoltas e revoluções pela Europa de caráter burguês, ou seja, revoltas liberais que vão derrubar o absolutismo. Elas eclodem por toda a Europa e isso não é novidade, é quase que uma repetição. O início dela se dá na França. Vamos lembrar que a França havia reestabelecido o absolutismo. Aliás, o Congresso de Viena reestabeleceu
o absolutismo na França. E aí, os franceses, depois de algumas idas e vindas, em 1830 vão derrubar essa monarquia e instituir a República Francesa. Muito bem. Essa revolta francesa vai se desdobrar em outras revoltas na Bélgica, na Áustria e em outros países. Entretanto, pessoal, é evidente que isso não vai resolver, né? As ideias liberais, elas são ideias, né, burguesas, ou seja, elas não vão resolver as questões dos trabalhadores, elas não vão resolver aquelas questões que a gente colocou lá naquele quadro, frente à perda de identidade, a não ser ali pelo nacionalismo, que vai atenuar essa situação, mas não vai resolvê-la, né? Então a gente vai ter uma nova onda revolucionária, alguns anos mais tarde, para ser específico, em 1848. Em 1848, pessoal, não por acaso, é o ano de lançamento do Manifesto Comunista do Marx. A última frase, né, do Manifesto Comunista do Marx, ele diz assim, operários de todo mundo, univos, né? Por quê, pessoal? Vejam que, se por um lado a burguesia vai valorizar o nacionalismo como uma forma de substituir aquela perda de identidade, por outro lado, o comunismo ele vai propor algo que convencionou se chamar internacionalismo. Por quê? Porque não importa, se você é francês, se você é inglês, se você é belga, se você é sueco, você é proletariado de qualquer maneira. Se você sofre exploração em fábricas, né, na Escócia, ou na Inglaterra, ou na Itália, não importa, você é proletariado de qualquer modo. Então, o Marx propõe que a unificação, né, a criação de uma unidade de proletariado é que vai dar força à revolução que ele propõe lá. Então, o ano de 1848, quando ele publica esse manifesto, está associado a uma série de revoltas chamada Primavera dos Povos. Se as Jornadas Gloriosas elas vão trazer ideias liberais, nacionalistas associadas à burguesia, a Primavera dos Povos é uma série de revoltas que traz ideias socialistas, né, de apoio aos operários, né, de ênfase nesta camada, né, dos operários. Também a Primavera dos Povos, né, traz movimentos que eclodem por toda a Europa. Também a Primavera dos Povos não é um movimento isolado. Aliás, por que a gente chama, primavera? A gente tem também um movimento bem mais recente, ali para os anos de 2013, 2011, por ali, um movimento chamado Primavera Árabe. Né? O que quer dizer primavera? Quando a gente fala primavera, a gente pensa em flor, certo? O que é a primavera? A primavera é a estação em que as flores se abrem. É um movimento, então, de florescer. Ou seja, quando a gente fala em primavera, a gente está falando justamente no movimento de abertura, de florescimento de novas ideias. Então, a Primavera dos Povos aqui é uma abertura, é um florescimento de novas ideias que tem ênfase em quem? No povo, que antes não se tinha, antes enfatizava as elites. A Primavera Árabe vai ser uma primavera que vai florescer novas ideias no mundo árabe, ideias associadas à liberdade e democracia que não vinha ocorrendo, né, nos países nos quais ela ocorreu. Para quem quiser saber mais, lembrar a Primavera Árabe, nós temos aqui no canal aulas de atualidades sobre este assunto, vocês podem ver lá, certo? De qualquer maneira, pessoal, então, se por um lado estas jornadas gloriosas elas vão ter sucesso em derrubar o absolutismo, esta Primavera dos Povos ela não tem sucesso em instituir nenhuma nova comunidade socialista. Nós temos organização aqui no século XIX, início do século XX, das 3 internacionais, que são grandes reuniões de comunistas do mundo todo, que vão pensar as diretrizes para o movimento socialista e comunista por todo o mundo.
Mas, nesse momento, a única experiência mais ou menos bem sucedida que nós temos é em 1873. Vocês nunca vão adivinhar onde exatamente? Na França. É a chamada Comuna de Paris. A Comuna de Paris é um movimento operário que toma a cidade de Paris e institui ali o que mais perto se chegou de um governo socialista. Era um governo autônomo, ou seja, não é um governo representativo. O que isso quer dizer? Vamos lembrar, se a gente lembrar lá da democracia grega, são democracias diretas, ou seja, os movimentos anarquistas são ideias que eu me represento, ou seja, se a gente pensar atualmente, eu voto em alguém para me representar. A gente vive uma democracia representativa. Ou seja, eu não posso ir lá no Congresso Nacional ou na Câmara de Vereadores e falar, olha, eu acho isso como cidadã. Não, eu não posso. Por quê? Porque eu elegi alguém para me representar, ou seja, para expressar aquilo que eu penso. Por isso, que a gente deve votar em quem tem ideias muito parecidas com as nossas, porque ele vai representar aquilo que você pensa. Lá, essa democracia representativa. Um governo autônomo pressupõe o que a gente chama, que os gregos chamaram, de democracia direta, que no século XIX os anarquistas vão propor, que a ideia é que eu não tenho que ter ninguém para me representar, eu tenho que ter direito de ir lá e falar, que as ideias de assembleia que os anarquistas vão propor. Então, é um movimento autônomo, é um movimento em que não há divisão de classes, é um movimento que dura 73 dias, alguns livros dizem 72 dias, existe essa dissonância entre os historiadores, isso depende muito do dia que ele conta como inicial e como final, dos eventos que se tem como marco, e essa revolta, essa comuna, ela é reprimida não só pela própria França, mas com amplo apoio de países estrangeiros que tinham medo que esse movimento se espalhasse. Muito bem. Então, até agora, nós temos, na Europa do século XIX, disputas entre a burguesia e o proletariado, aquilo que o Marx chamou de luta de classe, o advento das ideias do Marx, o advento das ideias do Freud, e ao longo desses 100 anos aqui, dos 1800, diversas mudanças que passaram. Falta ainda a gente falar de uma última coisa que ficará para a aula 3, que é como é que o nacionalismo vai se refletir em novas mudanças no quadro desta Europa.